Oi, gente, meu nome é Nicolas. Eu vou dar continuidade no conteúdo de Química dessa semana para os professores funkeiros. Como vocês viram nos vídeos anteriores, a Ana apresentou para vocês a teoria quântica, os números quânticos e as ligações químicas. O tema do vídeo de hoje é geometria, solubilidade, polarizabilidade das moléculas e interações intermoleculares. Como vocês viram nos vídeos anteriores, a teoria moderna do átomo envolve números quânticos. Esses números é proposto por um cientista chamado Erwin Schrödinger, que desenvolveu uma equação fundamental quântica. Essa equação, denominada equação fundamental da mecânica quântica, descreve os elétrons não só como uma partícula, mas também como uma onda. A resolução dessa equação dá a probabilidade de encontrar um elétron na região em volta do átomo. Essa região é denominada orbital. Os orbitais são as regiões de máxima probabilidade ao redor do átomo de se encontrar um elétron. Então, resolvendo isso, temos três números quânticos: o número principal, o secundário ou azimutal e o magnético. O principal, vocês já viram com a Ana nos vídeos anteriores, que foi apresentado como o quarto onde se encontram os elétrons. O secundário ou azimutal, como vocês já viram, tem a denominação de S, P, D e F, que, como a Ana disse, são as camas onde se encontram os elétrons. Esse número secundário é o que vai dar a forma do orbital no átomo. Por exemplo, o orbital S tem uma geometria esférica. O orbital P tem geometria de halteres. O terceiro número quântico, chamado de número magnético, define a orientação em que essa nuvem está no espaço. Por exemplo, o orbital P tem três orientações no espaço: na direção X, na direção Y e na direção Z. O S, como ele é único, ele só tem uma, que é em forma de esfera. Existe um quarto número quântico, o spin. Ele diz a orientação com que um elétron gira em torno dele mesmo. Ele pode girar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, mantendo a mesma ideia dos quartos. O spin é como se em cada cama coubesse dois elétrons, um dormindo para cima e outro dormindo para baixo. Então, resumindo, aqui a gente tem a ideia que cada orbital tem uma geometria. Dentro de cada geometria podem caber até dois elétrons. Isso vai dar parâmetro para a gente entender as ligações químicas que eles fazem. Porque se um orbital só tem um elétron, ele pode se ligar com o outro orbital de um elétron e formar uma ligação química. Muito que bem. Agora que vocês viram como é a geometria dos átomos, vamos entrar em detalhes na geometria das moléculas. Como os átomos se ligam e formam uma estrutura. Então, a forma geométrica de uma molécula está definida pela distribuição no espaço dos pares de elétrons da camada de valência, ligantes ou não. Então, para que esse arranjo seja estável, essas nuvens eletrônicas devem estar o mais distante entre elas, pois, pense comigo, cada nuvem é formada de elétrons, então elas têm carga negativa. Então, uma repulsa a outra. Então, uma molécula estável, ela mantém essas nuvens eletrônicas o mais longe de distância uma de cada. Por exemplo, se a gente pega o metano, como vocês vão ver muito na química orgânica, o metano ele tem 4 ligações. Em que cada ligação é formada por um átomo de hidrogênio com um átomo de carbono. Então, é um elétron do hidrogênio ligado com um elétron do átomo de carbono. Então, são 4 nuvens eletrônicas. A distribuição no espaço em que essa nuvem mantém a maior distância entre cada uma delas, você pode pensar que seria um quadrado em 90 graus entre elas. Mas como eles estão no espaço, é tridimensional. Então, na verdade, é um tetraedro. Agora, vamos pegar um exemplo mais simples. Dois átomos. Dois átomos vai ser sempre uma ligação entre um e outro. Então, vai ser sempre linear. Então, é uma geometria linear. Agora, vamos pegar uma molécula com 3 átomos. Ela pode ter duas configurações diferentes. Linear, por exemplo, o CO2, pois é um átomo de carbono ligado com 2 oxigênios. Agora, o CO2 é uma distribuição linear, é uma geometria linear. É um C com 2 oxigênios, um de cada lado. Essa é a melhor distribuição que ele encontra no espaço para encontrar um equilíbrio entre eles. Agora, a água. Tá aí a pegadinha. Porque o oxigênio, ele faz duas ligações, mas ele tem duas nuvens eletrônicas de elétrons.
Ou seja, essas duas nuvens eletrônicas do oxigênio repulsam as ligações com o hidrogênio, formando uma geometria angular. Tipo um triângulo, só que sem um pé. Agora, vamos um exemplo... Mas espera, uma coisa que não ficou clara para mim. Hum. Por que que o CO2 fica assim e o H2O fica assim? Porque o oxigênio tem duas nuvens eletrônicas. Ele tem dois pares de elétrons a mais. Uma molécula agora com 4 átomos, por exemplo, da amônia, do NH3. A amônia tem um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Ela tem uma nuvem eletrônica de par de elétrons. Ela, em teoria, tem uma forma tetraédrica como o metano. Só que você tira um hidrogênio de cima, que é a nuvem eletrônica do par de elétrons. Então, em vez de ter uma forma tetraédrica, ela tem uma forma que piramidal, com a nuvem eletrônica apontada para cima. Eu vou colocar uma tabela aqui do lado com todas as geometrias que vocês podem usar como cola, basta pausar e tirar um print. O que eu preciso que vocês entendam até agora é como funcionam os orbitais e como é a geometria de cada orbital e como eles têm influência em cima das ligações químicas. E como essas ligações químicas e os elétrons da camada de valência vão influenciar na geometria molecular. Agora, pensando na polaridade dessas moléculas. Vamos pegar, por exemplo, uma molécula simples, H2. Temos dois átomos iguais com a mesma eletronegatividade. O que quer dizer isso? Cada átomo tem a sua força com que eles puxam os elétrons. Pense em uma ligação química como uma nuvem eletrônica. Se a gente pegar uma outra molécula simples, por exemplo, o HCl, o cloro tem muita força, ele tem muita eletronegatividade, ou seja, ele vai puxar toda a nuvem eletrônica para ele. Então, ele vai criar o que a gente chama de dipolo. Ele vai ter um dipolo negativo para ele, porque ele vai ter toda a nuvem de elétrons na direção dele, e vai ter um dipolo positivo na direção do hidrogênio. Esse efeito de ter um dipolo negativo de um lado e um dipolo positivo do outro é o que causa uma molécula ser polar. Quando isso não acontece, por exemplo, no caso do H2, ela é chamada de apolar. Mas se a gente pensar numa molécula, por exemplo, como o CO2, é um carbono com 2 oxigênios. O oxigênio tem uma eletronegatividade maior do que o carbono. Ele vai puxar a nuvem de elétrons para cima dele. Porém, como temos 2 oxigênios, um de cada lado, vai ter uma nuvem puxada para cá e uma nuvem puxada para cá. O vetor que puxa o dipolo para um lado vai anular com o vetor que puxa o dipolo do outro lado. Por isso, essa molécula é apolar. Mas e se a gente pensar na água? A água também é um oxigênio com 2 hidrogênios. E a água também é um átomo central com 2 átomos iguais ligados nas extremidades. A diferença é a geometria. Porque a geometria do oxigênio, o oxigênio vai puxar a eletronegatividade para ele. Ou seja, então vai ter um vetor para cá, um vetor para cá. A soma desses vetores vai estar apontada para cima. Por isso que a água é dita polar e não apolar, como no caso do CO2. E de forma simplificada, compostos polares são solúveis em compostos polares e compostos apolares são solúveis em compostos apolares. Por exemplo, água e álcool, eles se misturam porque ambos são polares. E água e óleo, óleo é apolar, eles não se misturam. Agora a gente vai seguir para o que a gente chama de interações intermoleculares, que são a interação de uma molécula com a outra. E por que eu preciso aprender essa? Porque, por exemplo, interações moleculares muito fortes é o que faz uma matéria estar no estado sólido, outra no estado líquido ou no estado gasoso. A primeira delas é o que a gente chama de interação de Van der Waals, ou interação de polo induzido de polo induzido. Por exemplo, uma molécula apolar tem a sua nuvem uniforme. Quando duas moléculas apolares se aproximam, a sua nuvem eletrônica uniforme fica ligeiramente com um dipolo induzido para um lado negativo e para o outro positivo. Isso causa uma interação fraca entre elas, porque é uma coisa induzida, é fraquinho. Em seguida a gente tem o que a gente chama de interações de polo, que são moléculas polares. A molécula polar já tem os seus dipolos definidos. Então, a parte do dipolo negativo vai interagir com a parte do dipolo positivo da outra, e isso, como já é bem definido, elas têm uma ligação mais forte entre elas. O que não é uma ligação. Você nunca pode falar que isso é uma ligação. Isso é uma interação. É que nem você e seu crush, vocês não estão ligados, vocês só estão interagindo. A terceira é uma interação forte, que é chamada ligação de hidrogênio.
é quando a gente tem um átomo muito eletronegativo. Flúor, oxigênio, nitrogênio. Como eles são muito eletronegativos, eles têm muito elétron perto deles. Isso faz com que o hidrogênio, que praticamente perdeu todo o elétron, todo, o único elétron que ele tinha para o átomo, ser praticamente um próton. E esse próton, que é positivo, vai ter essa ligação de hidrogênio com esses átomos supereletronegativos, que é o FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Por isso que, por exemplo, a água, que é um oxigênio com o hidrogênio, faz pontes de hidrogênio. Como essa interação é muito forte, isso faz com que a água tenha pontos de ebulição altíssimos, na casa de 100 graus Celsius, em comparação com outras substâncias similares, como H2S, gás sulfídrico, que, na mesma temperatura, está no estado gasoso. Então, você entendeu? Algumas moléculas similares na mesma temperatura estão em estados diferentes. E isso se deve às interações intermoleculares que cada uma sofre entre elas. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido absorver o máximo possível desse vídeo. Qualquer dúvida, pode comentar, pode chamar a gente no WhatsApp. Qualquer dúvida é só chamar. Até semana que vem.